Fala galerinha do sexto ano, tava aqui morrendo de saudade de vocês, tá? Tô vindo aí com novos vídeos para vocês. Esses já são os vídeos, esse vai ser o vídeo de explicação do conteúdo, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, professor de Geografia. Tenho um canal chamado Geofácil, tá? Então, antes de mais nada, se inscreve no nosso canal agora, deixa um like. E no final do vídeo, se você gostar das explicações, tá? Você deixa um comentário aí pra gente saber, dar a sua sugestão, como eu poderia estar melhorando aí para vocês, tá bom? Para que vocês fiquem cientes, eu gravo em média 2 vídeos aí por semana para cada série. É um vídeo explicando o texto, explicando o conteúdo, de explicação, e um vídeo de correção das atividades, no qual eu já vou ali ditando para você poder fazer a correção da sua atividade sem você precisar nem pausar o celular ou o computador que você estiver usando. Você simplesmente pode colocar o computador ali do lado, o seu caderno ou o seu pad e já ir resolvendo as suas atividades. Então, se você achar fácil, tranquilo, se te ajudar, se inscreve no nosso canal, indique esse canal para o seu colega, pois vai estar ajudando muito o seu professor Rafael aqui a fazer o nosso canal crescer, e com isso a gente vai poder cada vez melhorar mais ainda e facilitar mais ainda para vocês. Esse vídeo que a gente vai ver a partir de agora é o primeiro PET, é o PET 1, ele começa na página 46, um vídeo do sexto ano, tá bom? Da primeira semana de Geografia, tá bom? Então, bora lá pra gente fazer as explicações, para você entender tudo assim bem facinho? Bom, estamos falando aqui de tema, a hierarquia urbana no Brasil. Sabe o que está querendo dizer com hierarquia urbana? Nós estamos falando de cidades. Cidade pequena, cidade média, cidade grande, tá? E a importância que essas cidades têm uma com as outras, né? Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, escreve de qual cidade você está vendo o vídeo aí nos comentários. Escreve aí para mim saber de onde você é, tá bom? E aí, assim que você inscrever aí de qual cidade que você eu vou explicar que você vai entender melhor. A sua cidade é muito grande ou sua cidade é média ou pequena? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu moro em uma cidade pequena, tá? Na cidade que eu moro é uma cidade tranquila, uma cidade boa, mas nem sempre a gente encontra tudo o que a gente precisa, né? Eu tenho muita coisa que quando a gente precisa, a gente acaba tendo que ir numa cidade próxima, uma cidade vizinha, uma cidade que é maior aqui, para me poder fazer o que eu quero. Né? Se eu quero ir num shopping na minha cidade, não tem. Se eu quero me consultar com determinado tipo de médico, né, determinado tipo de dentista, eu preciso ir na cidade vizinha aqui. Né? No meu caso, eu vou a Uberlândia. Tá? E você, aonde você vai? Então, isso é hierarquia. É qual cidade que é mais importante de acordo com o tamanho dela e as coisas que ela oferece. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, caro estudante, nessa semana você vai reconhecer como ocorreu o crescimento do espaço urbano no Brasil. Quando a gente fala espaço urbano, a gente tem que lembrar uma situação. O município que a gente mora, ela tem o espaço urbano e o espaço rural. O espaço urbano é a área onde tem a cidade em si, as casas, tudo enquanto há. E a área rural, normalmente é onde tem as fazendas, tá bom? Então é para você aprender e começar já a diferenciar por aí as coisas, tá bom? Então, todo município, normalmente, ele vai ter a área urbana e a área rural. Juntando os dois, nós temos um município, tá bom? Continuando. Como se formou a sua rede urbana, ou seja, as interações entre as cidades brasileiras, e como isso influencia na organização dos fluxos de mercadorias, pessoas, serviços, capitais, informações dentro de um país. Então é justamente o que eu acabei de explicar para vocês. Se você já mora em uma cidade grande, normalmente ela fica ali no topo, né? Eu vou dar só um exemplo. Aqui em Minas Gerais, nós teríamos aí Belo Horizonte, que poderia se chamar de metrópole. Uma cidade
é uma capital, né, muito grande, que oferece quase que tudo para sua população. E aí ela é muito importante para cidades vizinhas, porque quem não tem muita coisa do que precisa acaba indo para Belo Horizonte, ou Contagem, ou Uberlândia, Uberaba, né? Várias dessas outras grandes cidades, entre outras que nós temos aí em Minas Gerais, acabam indo para essas cidades em busca de alguma coisa, comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Medicar, né? Comprar algum tipo de remédio, de um hospital, um dentista, ir num shopping. Então depende do que você quer, você tem que ir em alguns lugares, tá? Recapitulando, o crescimento urbano no Brasil ocorre a partir da década de 1960. Então, está falando o quê? Que a parte urbana, a parte onde tem a maior concentração de casas e prédios, começa a crescer a partir de 1960. Antes disso, não sei se você sabia, mas o Brasil era mais rural. As pessoas moravam mais na zona rural, nas fazendas. Depois de 1940, 50, 1960, como está aí no texto de vocês, é que as pessoas começam a sair das fazendas e ir para a cidade, onde a gente pode chamar também de êxodo rural, né? E eles começam a ir para a cidade quando a população urbana superou em quantidade a população rural do país. Então, antes de 1960, a população rural era maior. Após 1960, a população urbana superou, né, passou a ser maior. Processo esse motivado pelo grande êxodo rural, que eu acabei de falar para vocês. Né? Êxodo rural é a saída do pessoal da fazenda para ir morar na cidade, que ocorreu devido à mecanização do campo. O pessoal costuma colocar umas palavrinhas que parecem ser difíceis, mas eu vou explicar, você vai entender. Antigamente, a grande maioria das pessoas morava nas fazendas, né? Imagina comigo, viaja comigo aí nesse momento. Imagina a seguinte situação, o pessoal morava na fazenda e quando ia plantar lavoura lá na fazenda, naquela época ainda não tinha muito trator, plantadeira, colhedeira, todas essas máquinas, que aqui eles estão chamando de mecanização de máquinas, né? Não existia. Então tudo que ia fazer as pessoas que tinham que fazer. Então, para plantar ali na fazenda, gastava muita gente, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas para poder plantar. Depois, quando eu chegava em determinada época que ia colher, precisava de muita gente para poder trabalhar ali também para colher. Então, tinha muito serviço, trabalho na zona rural, né? Só que quando chega essa mecanização, tá aqui, mecanização do campo, quando chega essas máquinas agrícolas, um trator, uma plantadeira e uma colhedeira, com uma pessoa trabalhando, faz o serviço que 100, 150 pessoas faziam antigamente. Então essas pessoas começam a ficar sem serviço, sem ter o que fazer nas fazendas, sem trabalho, sem renda, e aí elas começam a ir para as cidades, né? Por isso há um crescimento das cidades, tá bom? Continuando, a necessidade de mão de obra nas áreas urbanas, principalmente no estado de São Paulo, e o fascínio urbano, ou seja, o sonho de viver em um local onde se tinha acesso a bens e serviços, como, por exemplo, luz elétrica. Hoje, parece que é até difícil a gente imaginar, porque vocês já nasceram normalmente nas cidades ali, alguns de vocês até moram aí na zona rural, né? Mas a grande maioria mora na cidade e já nasceu ali com energia elétrica, já tem televisão, né? Já tem aparelho de som, já tem a internet. Nada disso existia antigamente, para vocês terem ideia. Né? Era muito difícil, a energia elétrica, para vocês terem ideia, só tinha na área urbana, na área rural, era raríssimos os casos que tinha. Então o pessoal utilizava muito fogão a lenha, a lamparina à noite, né? O pessoal dormia muito mais cedo. Hoje em dia o pessoal fica vendo televisão até tarde, né? Antigamente não tinha televisão, então o pessoal jantava bem mais cedo, era 6:30 da tarde, o pessoal já estava jantando, tomava um banho ali, a hora que dava 7 horas que o sol acabava de se pôr, o pessoal da fazenda já deitava bem cedo, porque no outro dia, bem de madrugada, a hora que o sol clareava, ele já estava levantando também. Né? Então, o modo de se viver era diferente.
Tá? Continuando. Rede urbana. O que é rede urbana? É um sistema interligado que vai das pequenas cidades até as grandes cidades, ou as denominadas metrópoles. Contudo, para milhares de pequenas cidades, existem centenas de cidades médias e algumas poucas metrópoles. Então, está falando o quê? Existe uma quantidade muito maior de cidades pequenas, uma cidade média, né, uma média quantidade de cidades de tamanho médio, e cidades grandes normalmente são poucas, tá? Normalmente as cidades locais ou pequenas influenciam ou popularizam as aldeias, os pequenos povoados, as áreas rurais. No caso da cidade que eu moro, é uma cidade pequena. Então, ela é uma cidade que é importante para quem mora no nosso município. Quem mora na nossa zona rural aqui, acaba vindo, né, ou em algum povoado próximo, vem para nossa cidade para poder fazer a compra do mês, ir na farmácia, enfim, comprar o que está precisando por mês ali. Mas dependendo do que precisar, aqui já não tem, precisa ir para uma cidade maior, tá? Por sua vez, as cidades locais, já li isso aqui, né? Entretanto, todas elas sofrem a influência ou popularização das metrópoles, que influenciam e comandam a economia das regiões ou às vezes do território nacional ou até internacional. Então está falando aqui que uma cidade ela pode influenciar não só o município dela, mas ela pode influenciar as cidades à volta dela e dependendo do tamanho ou da importância dela, ela pode influenciar o estado inteirinho, o país de certo modo e pode influenciar até fora mesmo do Brasil, para você ter ideia. Nós temos aí São Paulo, que é a nossa maior metrópole, ela é uma megalópole aqui no Brasil, né? Com muitas milhões de pessoas vivendo ali e ela influencia tanto aqui dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Ela produz muito, tá? Então é isso aí que você tem que ficar de olho. E aí vem um gráfico aqui. Pessoal, para você que ainda não sabe observar esse tipo de gráfico, isso aqui é como se fosse um mapa. Faz parte da cartografia, tá? Primeira coisa que a gente vai observar é o título, população, situação do domicílio do Brasil. Depois que a gente observa o título, a gente vai olhar as legendas que ele tem. Então, o que tem de legenda? Aqui embaixo está mostrando as cores, a cor amarelinha que é a área urbana no Brasil e tem as datas, tá vendo? 1940, 1950, 60 até 2010. E o vermelhinho é rural, tá? E aqui a quantidade, milhões de habitantes. Então, a partir disso que a gente observou, a gente consegue fazer uma análise do Brasil, que aqui está mostrando o Brasil, tá? Domicílios do Brasil. Então, em 1940, nós tínhamos mais ou menos a metade da população, né? Se, por exemplo, aqui tinha 10 milhões de pessoas vivendo na área urbana e nós já tínhamos aí 30 milhões na área rural, né? Quando chega em 1950, essa diferença começa a diminuir. Nós já temos 20 milhões morando na área urbana e 30 e poucos milhões morando na área rural. Em 1960, nós temos aí já quase alcançando. Chega a 1970, já ultrapassou. A área urbana começa a ter mais pessoas morando do que na área rural e dali para frente, a partir de 1960, 70, só dispara. Olha a proporção hoje em dia da quantidade de pessoas nas áreas urbanas e na área rural. E dependendo da situação, essa situação, se for observar por cidade, essa situação ainda vai se diferenciar muito mais. Galera, esse foi o nosso vídeo, esse foi o vídeo de explicação do texto do conteúdo da primeira semana do PET 1 de 2021. Eu sou o professor Rafael, professor de Geografia. Se você gostou da explicação, corre lá, se inscreve no nosso canal, comenta, deixa o like, não esquece de escrever de qual cidade você é, tá bom? Outra coisa, indique o vídeo para o seu colega aí, tá? Lembrando que nós vamos ter vídeo aí para explicação e vídeo de correção. Vai estar tudo dentro do nosso canal, basta você se inscrever. Fechou? Te aguardo, hein? Até a próxima semana.